Bom dia, Lagoinha! Você está feliz? Quem está feliz nessa manhã, levanta sua mão, dá um brado aí de glória a Deus. Aleluia! Deus é maravilhoso, amém? Só vou me ajeitar aqui um minuto. Ó, invista na sua esposa. Um dia o que você investiu nela vai ser útil para você. Eu dei esse presente para ela e hoje eu estou usando aqui o tablet. Hoje não, eu já usei algumas vezes. Mas por acaso eu lembrei disso aqui agora. Meus queridos, vocês estão bem? Ih, não estão bem? Como assim? Vocês estão bem? É isso, meu querido. Deus colocou no meu coração algumas coisas mas eu queria começar um pouco diferente. Queria começar dizendo para você algo que o pastor Dudu ele falou há um tempo atrás aqui. E hoje, por mais uma vez, eu pude constatar isso e quero frisar isso para você. Talvez você não tenha percebido, mas Deus ele tem um carinho muito especial para essa igreja. E você vai entender isso ao longo da mensagem. Mas desde que começou esse culto, as palavras do pastor, no momento de ofertório, os louvores, estão falando sobre o que Deus colocou no meu coração para falar com você. E se isso não é uma confirmação de Deus, de que o que Ele colocou no meu coração é algo que nessa manhã nós precisamos escutar, meu querido, eu não sei o que é uma confirmação de Deus. Se talvez você tenha um conceito diferente, mas eu creio que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje algo que vai fazer você romper ainda mais na sua vida, algo que vai fazer você cada vez mais estar impulsionado na presença dEle. Eu queria que você prestasse atenção ao máximo que Deus vai falar. Eu quero ser o mais breve, o mais direto possível, para a gente não avançar o tempo. Infelizmente eu peguei a fama de extrapolar tempo, mas a gente vai tentar não manter essa fama, mudar esse título aí hoje. E eu quero ser o mais direto possível com você. Mas fala para o seu colega aí, para quem está do seu lado, Deus tem um carinho muito grande por você. Fala para ele, seja bom de Deus, seja profeta. Deus tem um carinho muito grande por você. Querido, se você ainda não entendeu o que Deus quer falar com você nessa manhã, de tudo que Ele já falou, eu espero poder te ajudar e não atrapalhar o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida essa manhã. Amém? Eu queria que a mídia colocasse, por favor, o tema. Como assim, Felipe? Motivação, você está doido? Isso aqui parece aula de coaching. Isso aqui é o quê? O que você está trazendo aqui? Calma que você vai entender. E o nosso tema hoje é motivação. E antes de te fazer algumas perguntas, eu quero falar um pouquinho. Talvez você não tenha essência, não conheça, não entenda o que é a palavra motivação. E é uma definição, a motivação pode ser entendida como um motivo que leva o indivíduo à ação. Motivo que leva o indivíduo à ação. Beleza? Na psicologia, nossa psicóloga Keila aqui, tem uma definição também, um conjunto de processos que dão ao comportamento uma intensidade, uma direção determinada e uma forma de desenvolvimento próprio da atividade individual. Mas eu prefiro mais a primeira, que é mais simples, é mais fácil de entender. Então, a motivação ela pode ser entendida como um motivo que leva o indivíduo a uma ação. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, a motivação é algo que te motiva a agir. Amém? Está todo mundo comigo? Vocês entenderam? Amém. E aí eu quero te fazer algumas perguntas hoje. Qual é a sua motivação hoje? Pode pensar, não tem problema, não precisa falar, mas pensa aí comigo. Qual é a tua motivação hoje? E aí vou trocar aqui pelo nosso conceito. Qual é o motivo que te leva à ação hoje? E aí eu vou ser um pouco mais específico. Por que você saiu de casa e veio para esse culto hoje? Por quê? Qual é o motivo que te levou a sair de casa, a acordar cedo e estar aqui hoje? Pensa nisso.
Você está entendendo? Me ajuda aí. Eu acho que algumas pessoas não estão ouvindo. Pergunta para o seu colega que está do seu lado: por que você saiu da sua casa hoje? Ele não precisa te responder, não precisa responder. Mas me ajuda a fazer essa pergunta chegar até o seu colega. Por que você saiu da sua casa hoje? Amém? Vamos lá. Talvez, meu querido, o motivo que te fez sair da sua casa tenha sido algo ligado à prosperidade. Às vezes você tem vivido a busca, eu preciso empreender, eu preciso pagar minhas contas, eu estou vivendo numa situação difícil, eu preciso. Deus, Ele pode me dar. Pode ser, prosperidade, finanças. Talvez você está em busca de saúde, cura, algo que Deus pode te dar. E você saiu da sua casa com essa motivação. Talvez você saiu de casa e falou assim: não, meu familiar, ele está no leito e eu preciso ir para a igreja porque Deus, Ele pode me dar a cura. Amém, Ele pode. Às vezes você está com um problema no seu casamento, às vezes você quer encontrar alguém na sua vida, pode ser um problema sentimental, um problema conjugal, e você está aqui por isso. Às vezes pode ser um milagre, diferente de tudo que eu já falei aqui. Você saiu de casa motivado a vir aqui, falar: Deus, eu preciso de um milagre na minha vida, porque eu não sei mais o que fazer. E você talvez já tenha passado por várias portas, por vários locais, e não encontrou a solução para o que te motiva a agir. E talvez você já tenha ido a vários lugares, tentado várias coisas, e hoje você está aqui nessa manhã, motivado a buscar em Deus a solução ou a resolução do seu problema. Você está entendendo o que eu estou falando nessa manhã? E eu quero te dizer, meu querido, isso não é vergonha. E eu não estou falando aqui que você está errado, e nem quero te julgar nesse sentido. Por quê? O pastor falou isso aqui: você está aqui. Fala para o seu colega: você está aqui. Agora você pergunta para ele: você sabe onde você está? Meu querido, Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Ele é o médico dos médicos. A sua motivação, independente de qual ela seja, ela tenha sido, ela te trouxe ao lugar aonde você pode ter qualquer coisa que Deus queira te dar. Porque Ele é o médico dos médicos, Ele é o dono do ouro e da prata. Então, esse é o primeiro passo. Talvez você esteja esperando que eu fale que você está errado por ter vindo aqui motivado e está pensando que o problema que eu tenho te trouxe aqui. Não, pelo contrário. Esse foi o seu primeiro passo. Você veio aqui motivado por situações que talvez possam ser terrenas, situações pontuais. Eu estou passando por uma dificuldade aqui, eu tenho que ir para a igreja, porque lá na igreja Deus vai me dar uma palavra e vai me ajudar a mudar isso. E esse é o primeiro passo, e você está aqui. Amém? E eu queria que você tivesse com o seu coração aberto, para que você entendesse o que Deus quer falar com você nessa manhã. Amém? Como a gente falou, você está motivado por algo para estar aqui. Isso não é errado. Como eu disse, Ele te trouxe aqui. E eu tenho exemplos aqui de outras pessoas que foram até Jesus em busca de algo. Eu quero ler com você, para que você entenda o que eu estou falando aqui, e isso seja um exemplo para você. Tá bom? Vamos lá, Mateus 9, 18 ao 26. É uma passagem muito conhecida, e aqui a gente tem dois exemplos. Foi bem interessante, porque no mesmo texto a gente já tem dois exemplos de pessoas que foram até Jesus em busca de algo, motivados por algo, que é a cura da filha de Jairo, e também
a mulher do fluxo de sangue, né? Vamos ler aqui, 18. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: a minha filha morreu, agora mesmo, venha e põe as mãos sobre ela, para que viva de novo. Então Jesus foi com ele e seus discípulos também foram. Certa mulher, que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, veio atrás de Jesus e tocou a barra da capa dele, pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Esse é o primeiro exemplo. Jesus virou, viu a mulher e disse: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso, quando viu os que tocavam música fúnebre, e viu a multidão numa confusão geral. Ao 24, disse: saiam todos daqui, a menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto que a menina estava, pegou pela mão e ela se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região. Você viu aqui que em 2 casos eles foram até Jesus motivados por uma necessidade. Eles encontraram a solução para o que eles buscavam? Sim, porque eles foram na pessoa certa. Você entende isso? Então, meu querido, não julgue a pessoa que está do seu lado, não julgue uma pessoa que vem a primeira vez na igreja, pela motivação dela. Talvez até uma pessoa que tenha mais tempo de igreja, e às vezes você fala assim: não, fulano vem aqui só porque ele quer tal coisa. Não julgue ele por isso, porque ele precisa estar aqui. E se esse é o motivo dele estar aqui, ele vai estar aqui por esse motivo. E o Espírito Santo, e a gente vai entender isso aqui para frente, vai ajudar ele a entender, a evoluir, a avançar, a romper, para que ele tenha motivações, não vou falar verdadeiras, né? Enfim, para que ele tenha motivações consistentes. Eu vou usar essa palavra, e a gente vai entender mais à frente. Amém? Vamos lá. E eu dei 2 exemplos aqui. Desculpa, gente, eu gritei muito na hora do louvor, então eu estou com a voz até... Dei 2 exemplos de motivação. E aí eu quero fazer uma pergunta. Eu gostaria que você levantasse a sua mão, e eu sou o primeiro a levantar a mão por isso. Quem aqui já veio, ou hoje, ou já, enfim, no passado, já veio motivado por uma coisa que você entendeu que era muito importante para você? Eu sou o primeiro a levantar. Principalmente no início da minha caminhada, e aí às vezes em alguns momentos a gente passa por isso. A gente direciona a nossa motivação a uma coisa que naquele momento é latente, naquele momento ela está gritando, e a gente direciona aquilo como motivação para que a gente faça coisas, né? Às vezes você faz assim, vou dar um exemplo, né? O Bernardo, outro dia ele passou mal, a gente estava sem plano de saúde e tinha que investir, a gente corre atrás, vamos fazer um serviço aqui, vamos fazer uma noite para a gente juntar para poder fazer um exame. Ah, mas esse exame é mais tranquilo. Não, vamos fazer, precisamos descobrir o que ele tem. Graças a Deus não foi nada, está aqui para uma glória de Deus, Deus abençoou. Ah, tá dando até tchau lá em cima. Mas você é motivado por uma necessidade latente e você passa por cima de qualquer coisa para resolver aquilo. E assim foi com Jairo e aquela mulher do fluxo de sangue. Jairo, ele saiu de determinado lugar e foi até a quem poderia resolver a situação dele. E ele foi atrás com base na motivação de que ele precisava de algo para a filha dele. E quem podia dar era só Deus, só Jesus. E a mulher do fluxo de sangue é a mesma coisa. Ela enfrentou a multidão, ela rasgou aquela multidão, tirando vários paradigmas daquele tempo, né, sobre uma mulher tocar, né, enfim, tá ali no meio da multidão com a situação dela. E ela foi motivada por uma situação que ela tinha. Mas o alerta que eu quero trazer para você nessa manhã, e aí é que vem o cuidado de Deus para nós,
Deus está falando comigo sobre isso há um tempo. A gente tem uma escala de pregação que o pastor monta aqui, né? E aí eu falei com o pastor, já tem alguns dias, falei, Deus quer que eu fale com a igreja sobre motivação. Ele tem falado muito comigo sobre isso. Mas o alerta que eu quero te dar nessa manhã é: a sua motivação, ela não pode sobrepor a Deus. A sua motivação, ela não pode sobrepor o propósito de Deus na sua vida. E é aí que a gente cai numa cilada. E o diabo, ele aproveita para tirar o seu foco, tirar a sua atenção da verdadeira motivação. E você, quando se vê, já está em outro caminho, ou já abandonou a Deus, porque você tem a motivação terrena, passageira, perecível. Uma motivação que não é eterna, uma motivação que, quando você resolver ela, o que vai acontecer com você? Você não pode sobrepor a vontade de Deus para a sua vida pela sua motivação terrena, para a sua necessidade. Amém? Está todo mundo vivo, acordado? Meu querido, eu quero ler com você aqui, aí que eu falei que Deus, o pastor já leu até alguns versículos que eu ia trazer aqui, já falou algumas coisas, mas eu quero ler com você de novo. Mateus 6, 19 e 21. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las, pois onde estiverem suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Gente, desculpa, é mais forte do que eu, tá? Eu sou formado em marketing, então eu vou acabar trazendo alguns paralelos em relação a isso. No marketing, a gente entende que as coisas têm preço e valor. Vocês entendem isso? Vocês já ouviram falar sobre isso? E é isso. Às vezes uma coisa que custa R$10 pode ser caro para mim, mas pode ser extremamente barato para você. Por quê? Ela tem um valor diferente para você. Amém? E quando eu li essa passagem, é lógico que ela fala aqui especificamente sobre exatamente você estar preocupado com a riqueza, né, os bens materiais, mas eu quero trazer um paralelo sobre tudo. E aí, como eu falei aqui, a gente tem várias situações, e às vezes essa riqueza, ela não necessariamente precisa ser dinheiro, mas às vezes, vou dar um exemplo aqui, você coloca o seu filho, a sua filha, acima de qualquer coisa. Um exemplo bobo, o que eu vou dar para você? Talvez você vai se escandalizar, falar assim: nossa, Felipe, você está falando de filho, como assim? Às vezes você passa a mão na cabeça do seu filho, às vezes você permite que ele faça as coisas para você não perder a confiança dele. Às vezes você deixa ele seguir por caminhos que você às vezes fala assim: deixa ele lá, eu amo ele. O que você está fazendo? A sua motivação está sendo isso, está sendo o seu filho. O relacionamento com o seu filho, você está disposto a fazer qualquer coisa, a romper a multidão para tocar na veste de quem pode te resolver, aí em um caminho distante e fala assim: Jesus, salva minha filha, ela morreu. E você libera o dia inteiro um computador, um dia inteiro o celular, você faz coisas que ele: deixa eu fazer tal coisa, mas não, isso é errado, não, mas fulano faz, e eu não vou falar mais com você. Aí você fala: meu filho, deixa, faz. O que você está fazendo? Você está fazendo o que é necessário por uma motivação passageira. Um exemplo, só para você entender aqui o que eu estou falando. Você compreendeu o que eu estou falando?
E isso a gente está falando aqui de uma coisa. E às vezes você fala assim, vou falar de outro exemplo. Vou falar um exemplo meu. Eu quero tanto um instrumento. Eu quero um teclado, um Nord Stage 10, que custa 30 mil reais. Isso é o que eu quero, eu vou atrás, é isso e tal. E você faz de tudo na sua vida, esquece de qualquer outra coisa. Você fala assim, eu vou trabalhar dia e noite para eu conseguir comprar esse Nord Stage. 30 mil reais. É impossível? Não estou falando que é impossível. Mas quando você coloca isso na frente de tudo e de todos, de qualquer situação, e você foca naquilo, a sua motivação, eu vou na igreja de manhã, eu vou fazer jejum, eu vou orar, eu tenho que comprar esse negócio, Deus ele vai me abençoar. É errado você pedir a Deus, não, é bíblico, está na Bíblia que você tem que pedir. Você tem que fazer prova, você tem que ter fé e buscar. Mas isso não pode sobrepor ao que Deus ele tem para você. Está na Bíblia que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Eu sei o que é melhor para mim mais do que Deus. Você sabe o que é melhor para você mais do que Deus. É sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, meu querido. Deixa que Deus ele te dê o motivo da sua vida. E para de querer colocar motivos sobre o motivo que Deus tem para você. A gente falou lá atrás sobre propósito, valores, missão, dons. Deus ele te deu algo precioso e só para você. Não mude isso com base nos seus valores, nas suas necessidades. Deus ele tem algo maior, ele tem um plano de salvação para a sua vida. Ele quer ter você eternamente com ele. Ele não quer que você viva uma vida terrena e acabe por aí. E não vai acabar. Tem um lado de choro e ranger de dentes também. Que por mais que isso seja dolorido de ouvir, é verdade. Mas a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E os motivos que Deus tem para você viva, e viva com abundância, também são bons, perfeitos e agradáveis. Por mais que você hoje não entenda, por mais que você tenha saído da sua casa pensando em algo passageiro, momentâneo, algo que vai suprir uma necessidade, ou algo genuíno, como uma cura, como um milagre, Deus ele tem muito mais para você. Deus ele fala que as bênçãos elas correm atrás dos seus filhos. Meu querido, eu no seu lugar eu já estava bradando, porque Deus ele tem algo tremendo para você. Isso aqui, meu querido, não é para te, de maneira nenhuma, para bloquear você, para falar assim, mas eu estou errado. Não, você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas Deus quer que você avance. Deus ele quer que você dê mais um passo. Deus ele quer que você enxergue além das traves que ainda tem nos seus olhos. Deus ele quer que você seja, eu falei muito isso com os voluntários, né? O voluntário 2.0, Deus ele quer que você seja um crente 5, 10 mil.0. Deus ele quer que você cresça para que a honra e a glória seja dele. Então entenda que a vontade não é sua, o motivo não é seu, é dele. E ele quer transformar e mudar a sua vida. Ele quer fazer com que você cresça, para que tenha uma vida eterna com ele. Você pode dar um brado no seu lugar? Você está comigo? Você está me ouvindo? Oh, Deus é maravilhoso, meu querido. Até o nariz agora. Vamos lá. Um outro texto, logo abaixo desse texto, que é Mateus 6. Me ajuda aí. Ih, gente, já está quase no final. Eu vou ler rapidinho aqui, Mateus 6, 24, 34. Do 24 ao 34. O escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. E quando a gente fala dinheiro, a gente já trouxe um paralelo sobre valores, né? sobre o que você entende como algo valoroso para você. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida ou com a bebida
que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante que a comida? Meu querido, e será que o corpo não é mais importante? E será que o corpo não é mais importante que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eu não vou ler essa parte aqui, porque para a gente tá bem em cima do horário. Vou avançar aqui pro 31. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. Por isso, não fique preocupado com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Para cada dia bastam suas próprias dificuldades. O pastor falou isso aqui no início. O pastor começou falando algo tremendo sobre ansiedade. A gente se preocupa e coloca tanto motivações de coisas pontuais, necessidades, no lugar da vontade e do motivo que Deus tem para a gente viver. E a gente se afunda cada vez mais em sintomas. E eu não estou falando aqui que é mentira. Eu já passei por isso. Eu sei como é. Quando você começa a se preocupar demais com coisas que você não tem poder para resolver. Oh, meu Deus. Querido, entregue a sua vida para Deus. Ah, mas eu já sou crente há 20 anos. Meu querido, em algum momento você perdeu o foco da sua caminhada. E talvez a sua motivação hoje seja algo pontual. Algo que você julga ser mais importante do que uma eternidade que pode chegar agora para você. Eu posso ter um infarto aqui, cair aqui, ó, e pronto. Minha eternidade chegou. Calma, amor, fica tranquilo que eu vou tentar deixar as contas pagas. Meu querido, a gente brinca para que você entenda, para que você consiga absorver essa informação. Mas não espere. Eu sempre que a gente fazia muito evangelismo na rua, né? Ou às vezes até falando com parentes, amigos, a gente fala assim: então, Deus ele tem algo mais para você. Deus ele quer mudar a sua vida. Aí a pessoa fala assim: então, tô novo. Falava muito com meus primos, né? Tô novo. Quando eu tiver lá nos finalmente, eu procuro e vou. E aí às vezes a gente está dentro da igreja e a gente está fazendo a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. A gente embalou com um papelzinho, botou um lacinho e falou assim: não, meu é mais bonito, meu motivo é mais bonito. E às vezes você fala assim: Deus, eu vou na sua casa, eu vou jejuar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu preciso disso. Quando na verdade você devia estar assim: Deus, eu quero santidade. Porque mais importante do que o que eu penso que eu preciso é a vontade que o Senhor tem para mim. E eu sei que buscando a tua vontade, tudo que eu realmente preciso me será dado. Porque, meu querido, se eu sei é que o nosso Deus ele não mente, ele não é homem como eu e como você, que devido às circunstâncias eu posso dizer algo aqui, dizer algo ali. Deus ele cumpre o que ele fala. O louvor pode subir, já estou finalizando. Tinha outros versículos aqui, mas eu quero Romanos 11:36. Pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Novamente, não deixe que algo passageiro, terreno, ou que a sua vontade
sobreponha a vontade de Deus. Não deixe que a sua motivação sobreponha a motivação de Deus. Talvez você está chegando aqui pela primeira vez, talvez você entrou nessa porta por um desses motivos. E você está falando assim: poxa, Felipe, nossa, que palavra dura que você está me dando aqui. Eu entrei aqui pela primeira vez, você está falando comigo que eu preciso mudar o que eu estou pensando aqui. Que isso? Não, meu querido. Foi como eu falei no início. Esse motivo, ele foi para você chegar aqui e para você ouvir isso. Porque Deus, ele tem um cuidado de você, tem um cuidado comigo. E se Ele quer que você ouça isso nessa manhã, é porque Ele tem algo maior para você. Quem está disposto a viver algo maior? Quem está disposto a viver os planos de Deus para a sua vida? Querido, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com o que Ele já escreveu para a sua vida. E eu vou ler aqui mais 2 versículos para a gente finalizar. Um está em Mateus 31, 33. Não, desculpa, não é esse não. Coríntios 4, do 16 ao 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos naquilo que não se vê, mas no que se vê. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Segura só um pouquinho, por favor, bem suave. E isso vem, pode fazer um fundo aí, isso, legal. Você entende isso? Assim que fixamos os nossos olhos naquilo que se vê, mas não no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Meu querido, Deus, Ele não quer que você viva só aqui. Deus, Ele quer que você viva com abundância. Ele quer que você tenha do bom e do melhor. Mas Ele não quer só isso para você. Eu até ia ler, mas eu não vou ler. Jesus, ele foi até poço pegar água. Ele encontrou uma mulher samaritana, tinha uma dificuldade entre os povos ali, mas mesmo assim. E ali eles falam, ele pede água, e aí fala do poço fundo, não tem o que tirar, não tem como tirar. E ele falou: se você soubesse quem eu sou, você estaria me pedindo. Porque Deus é que tem a fonte de água que não se cessa, e dela você não terá mais sede. Meu querido, Deus, Ele não quer que você beba um copo de água agora e amanhã você esteja buscando outro copo de água. Deus, Ele quer te dar de uma água em que você vai se alimentar e não vai ter mais sede. Você vai ter motivos menores, sim, mas esses motivos estarão nas mãos de Deus e não mais sobre a vontade de Deus. Um outro exemplo que é muito interessante, principalmente para os jovens aqui, para os solteiros. Uma vez uma pessoa falou comigo o seguinte: se você está buscando alguém para casar, para viver na sua vida, busca a Deus, porque você quer uma pessoa que tenha os mesmos princípios que você quer pessoas que tenham os mesmos valores que você
Quando você busca a Deus, o caminho em que você busca a Deus é o mesmo que essa outra pessoa vai estar buscando, se ela tem os mesmos valores que você. E quando você está no alvo que Deus te colocou, Deus ele também já colocou o que você precisa naquele caminho. Deus ele não vai fazer você desviar de um caminho para te dar algo. Pelo contrário, siga no caminho que Deus colocou para você. E ali você vai ter tudo que você precisa. Às vezes você pode não estar enxergando, porque Deus ele vê tudo. Ele é onisciente, onipresente. Ele sabe o que vai acontecer. Talvez você esteja se perguntando: não, mas eu preciso porque tem coisas para fazer, eu preciso pagar, eu não sei o que vai ser de mim se aquela pessoa não estiver mais comigo, ela precisa da cura. Meu querido, quem é você para determinar que uma pessoa precisa ou não ser curada? Quem é você para determinar que algo precisa acontecer na sua vida? Talvez é duro o que eu estou falando aqui, meu querido, mas é a verdade. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A vontade de Deus ela é perfeita, boa e agradável. Não queira colocar seus pensamentos terrenos, as suas ideologias materiais, as suas necessidades momentâneas. Enfim, meu querido, não queira colocar o seu pensamento, o seu raciocínio sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não muda. E Deus ele tem para te entregar algo maior, um plano de salvação. E Ele quer te dar hoje, nessa manhã, uma água em que você nunca mais terá sede. E que a partir de provar essa água, você vai entender o plano e o projeto de Deus para a sua vida. E se você seguir nele, tudo que você precisa vai estar lá. Você crê nisso? Enquanto o louvor ele entoa esse cântico, eu queria que você pedisse a Deus. Talvez a sua necessidade, a sua motivação, ela é mais presente no seu coração, no seu cérebro, do que a vontade de Deus. Por quê? Ah, Felipe, mas eu tenho 20 anos de igreja. Mas você sabe qual é a motivação? Talvez você tenha deixado no caminho, e às vezes você tenha chegado no meio do caminho, tenha olhado para o lado e visto uma motivação que te pareceu mais urgente, e você esqueceu de seguir no caminho de Deus. E eu queria só falar para você: e aí, Felipe, qual é a verdadeira motivação? Dividindo essa palavra em dois, um motivo para você agir. Qual seria o motivo? Vida eterna com Deus. E aí você vai falar assim: ah, Felipe, mas você está falando de algo que eu nem sei quando vai acontecer. É por isso mesmo. O plano perfeito de Deus é que você esteja com Ele para a eternidade. Ah, mas o que eu tenho que fazer para isso? Desde que a liderança dessa igreja nos deu a oportunidade de assumir a liderança do Máximos, Deus tem colocado muito no meu coração sobre posicionamento. O que é posicionamento? Estou posicionado. Esse aqui é o lugar que eu preciso me posicionar. O dia a dia, tudo, ele tira a gente do lugar. O dia a dia, o vento, as situações, elas me tiram do lugar que Deus colocou para mim. E o que eu preciso fazer todos os dias, a todo momento? Me posicionar. E se você se perdeu em algum momento nessa motivação, que é a sua busca pela santidade, que é o seu foco na eternidade, na salvação, que Deus ele criou um plano para você. Deus ele quer te ver com Ele. Eu queria que você ficasse de pé. Enquanto você louva esse cântico, você pensasse e pedisse a Deus. Se você não entende isso, peça a Deus clareza, peça a Deus discernimento, para que a motivação do céu
ela invada o seu coração, ela norteie, ela direcione a sua vida, e que em nome de Jesus, eu declaro que você nunca mais se desviará dela. Eu declaro em nome de Jesus que motivações passageiras, necessidades materiais estão quebradas nessa manhã, e que o Espírito Santo de Deus, Ele entrega a você nessa manhã a motivação do céu, para que haja a partir de hoje um caminho perfeito e agradável, baseado nas vontades de Deus para a sua vida. Aleluia!